Vamos sentar. Como foi falado, meus queridos, nós mudamos um pouquinho essa liturgia e vamos falar a respeito de Deus como nos seus atributos. Vamos falar a respeito, mais um chazinho. Pastor Dag, hoje é chá, viu? O pessoal caprichou. Vamos falar de um Deus que não é um Deus, de um Deus que não é uma criação, uma construção, mas nós vamos falar do Deus da Bíblia. Meus amados, nós estamos em um contexto sincrético brasileiro, um contexto onde cada um guarda um pedacinho de uma tradição, guarda um pedacinho do que aprendeu com o pai, do que aprendeu com a mãe, do que ouviu de alguém. Quem é mais velho lembra da aula do ensino religioso, de ter participado de igreja A, B, C, e foi montando um conceito. E o problema é que Deus não se revela por conceito. Deus não se revela por uma tradição histórica. Deus não se revela por aquilo que nós achamos que ele possa ser. Mas a voz de Deus, a boca de Deus, escrita por em 66 livros, num período de 1.600 anos, desde copeiro até reis, grandes homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, hoje nos achega às mãos a palavra de Deus, a própria boca de Deus, e Deus decide se revelar por meio da palavra. Ou seja, qualquer conceito, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui, qualquer conceito, qualquer ideia de Deus que não esteja escrito aqui, é invenção nossa. E nós não podemos adorar um Deus que nós inventamos. Nós não podemos depositar a nossa esperança num Deus que nós criamos. Nós não podemos viver uma vida dedicada a algo que é da nossa cabeça. Mas nós precisamos constantemente, seja qual tenha sido o teu berço, seja qual tenha sido o teu histórico, seja qual tenha sido a origem da tua vida e da tua crença em Deus, precisa ser constantemente colocada à prova das Escrituras, porque é a palavra que revela Deus. Ou nós cremos no Deus da palavra, ou nós estamos construindo e desperdiçando a nossa fé. Então, eu creio que será uma série sim especial. Hoje de manhã eu creio que tenha sido muito especial já. E estou muito feliz de você estar aqui mais uma vez. Quero parabenizar você que perseverou na última série de mensagens que nós trouxemos, que foi desafiadora, foi confrontante, mexeu aí contigo, provou a tua fé. Eu acredito que muitos se converteram só nessa série mesmo, né? Mas eu creio agora que o Senhor também quer nos levar para um outro nível de conhecê-lo, um outro nível de intimidade, um outro nível de entrega nele. Você crê nisso? Amém. Então, convidando você já a encontrar na palavra de Deus o livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 17. E mais uma vez, eu quero pedir a você, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, enquanto eu degusto esse chá quentinho que trouxeram para mim. Tá bom demais. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Feche seus olhos, Pai amado.
Pai querido, nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos aos Teus desígnios, nos rendemos à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade de operar em nós, porque Tu estás em nós. Nos rendemos, nos entregamos por completo. Senhor, alinha, afina, sintoniza a nossa fé em Ti, somente em Ti. Que todos os deuses falsos caiam por terra, que todos os conceitos que nós inventamos caiam por terra, mas que o Senhor permaneça para sempre em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Não só neste texto, mas neste texto encontramos a palavra afirmando um Deus que não há variação e nem sombra de mudança. Um Deus que não muda. Um dos atributos de Deus que nós podemos e devemos ter como certo no nosso coração é a sua imutabilidade. Um Deus que não muda. Mas a palavra de Deus, meus amados, é uma palavra que ela tem uma única mensagem. Ainda que ela tenha sido compilada por inúmeras pessoas, ainda que ela tenha levado um grande tempo para ser escrita e colecionada, nós cremos e entendemos, como bons cristãos, de que ela é a palavra de Deus e ela é completamente, ela serve completamente para a edificação, completamente para a transformação da nossa vida, para a admoestação, para o ensino. E nós entendemos que ela tem uma única mensagem, que é a mensagem de redenção da humanidade. Ela começa com a criação, ela começa com o nosso Cronos, com o tempo em que Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem decide trilhar o seu próprio caminho. Ao longo do Antigo Testamento nós encontramos o homem tentando por si, e Deus provando de que sem um Redentor 100% Deus é impossível se reconciliar com Deus. E aí num determinado momento Ele envia Jesus, 100% Deus, 100% homem, abre mão da sua glória e habita entre nós, morre, ressuscita, se assenta à destra de Deus, instaura o ano aceitável do Senhor, e nós começamos a ver então a origem da igreja primitiva, as cartas para a igreja primitiva, e ela finaliza nos apontando o que haverá de vir. É uma só mensagem, é a mensagem de redenção da humanidade caída. É a mensagem de que o homem por si só é incapaz de se aproximar de Deus. Mas Deus então decide resgatar e restaurar o relacionamento entre Ele e nós. Amém? Você se alegra por isso? E justamente por conta disso, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa ser harmonizada. O que isso quer dizer? Significa que ela precisa estar em harmonia ou em paz com ela mesma. Ou seja, tudo aquilo que nós lemos na palavra deve ser colocado à prova pela própria palavra. Quando eu e você usamos a Bíblia como um livro esotérico, ou um livro da sorte, que a gente decide abrir alguma coisa e tentar ler e tentar encontrar alguma coisa para nós, se não formos conduzidos especificamente pelo Espírito Santo, nós podemos cair num grande erro. Porque o texto fora do contexto, a palavra que não harmoniza com a própria palavra, pode nos causar uma grande confusão. Por que eu estou dizendo isso para vocês hoje? Porque Deus, Ele não muda. Mas existem alguns momentos na palavra de Deus que parece que Ele mudou. E é justamente sobre esses momentos que eu quero falar com você nesse primeiro momento da palavra. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 9 ao 14, um momento onde parece que Deus está desgostoso do povo hebreu de tal forma que Ele decide destruí-los e preservar somente Moisés. E o texto vai dizer para nós, lá em Êxodo capítulo 32, do versículo 9 em diante, o seguinte: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua.
Depois farei de você uma grande nação. Olha a tentação e olha o que Deus está provocando aqui com Moisés. Ele diz a Moisés: olha, Moisés, eu estou farto deste povo, este povo está fazendo tudo errado, vou destruí-los e começo a partir de você de novo. Assim como eu fiz com Abraão, eu posso fazer com você. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te, Senhor, dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Moisés, então, é colocado no meio do caminho, mas preste atenção, que no versículo 14 a palavra diz: e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E agora, pastor? Se Deus não muda, o que o Senhor se arrependeu quer dizer? Primeiro, precisamos nos lembrar que Deus não peca. Quantos creem que Deus não peca? Se Deus não peca, Ele não se arrepende de pecado. Precisamos crer que Deus é onisciente, e se Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Você crê nisso? Se Ele sabe de todas as coisas, Ele não se arrepende de algo que estava além ou aquém do seu conhecimento. Ou seja, do que o Senhor está se arrependendo, ou por que o Senhor está aqui neste momento mudando, ou aparentemente mudando uma história. Lembra que a palavra tem uma única mensagem? Lembra que a palavra tem uma única mensagem de redenção, e essa redenção se deu por Cristo Jesus? Então nós cremos que o que Deus está fazendo aqui é provocando um ambiente, uma situação, para que Moisés se levante como mediador, para que Moisés, posteriormente, seja apresentado como alguém que foi um mediador, e que o Senhor já estava apontando para Cristo, dizendo: olha, será assim que a humanidade será resgatada. Alguém se levantará e estancará, aplacará a ira de Deus para com a humanidade, e a humanidade viverá o ano aceitável do Senhor. Então nós não estamos aqui presos no contexto de uma simples história. Nós estamos aqui enxergando com a lente do Espírito a revelação daquilo que haveria de vir. E é muito interessante, meus amados, porque quando a palavra diz aqui arrependeu-se, essa palavra do hebraico é nasham, que significa respirou profundamente, foi confortado. Por que ele foi confortado? Porque um mediador se levantou. Alguém aplacou, estancou a ira de Deus, porque Ele é 100% juiz, mas Ele também é 100% graça e misericórdia. Veja que incrível, meus amados. Deus não mudou. Quem mudou foi o contexto. O que mudou foi o contexto. O que mudou foi o ambiente. O que mudou foi a situação, mas Deus não mudou. Porque se Moisés não tivesse se levantado nesse momento, a ira do Senhor não seria aplacada, e naquele exato momento o povo seria consumido. Porque Ele não mente. Você crê nisso? Segundo momento, onde aparentemente Deus muda, na palavra de Deus, quando o rei Ezequias está adoecido e ele está prestes a morrer. E aí parece que Deus muda de ideia e dá para ele mais 15 anos de vida. Lá em Isaías capítulo 38, versículo 1, a palavra diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte.
O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias, preste atenção aqui agora também. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E de fato, amados, o rei Ezequias foi o rei mais piedoso que houve. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Veja, amados, que aqui nós encontramos um homem de intimidade com o Senhor, porque ele não pede para que o profeta vá orar, ele ora. Ele se volta para a parede, ele fala com Deus. Ele era um homem de oração, ele era um homem de lágrimas, ele era um homem de piedade. E o versículo nos aponta, no versículo 5, vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. A oração e as lágrimas de Ezequias proporcionaram a ele uma mudança de coração, para que Deus então operasse num outro contexto, numa outra forma, de um outro padrão, porque quem mudou não foi Deus, foi Ezequias. Deus não muda, mas eu e você podemos mudar. E quando eu e você mudamos, meus amados, nós desfrutamos de algo novo do Senhor, de algo diferente do Senhor, de algo renovador do Senhor. Amém? O nosso Deus não muda, mas nós mudamos. Ou melhor, podemos mudar. Terceiro modelo, onde a palavra nos aponta algo que aparentemente parece que Deus mudou. Uma história conhecida por nós, a história de Jonas e Nínive. Em Jonas capítulo 3, do versículo 4 em diante, a palavra diz assim: Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando. Veja que não demorou nem o tempo necessário para que ele percorresse a cidade toda. Se levavam 3, ele ficou um dia percorrendo. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Era um decreto. Era um decreto de juízo. Era um decreto de um Deus 100% juiz, 100% fogo consumidor, de um Deus que a sua santidade não se mistura com as trevas, de um Deus que é o justo juiz e que estabelece a verdade. O mesmo Deus do céu é o mesmo Deus do inferno, que criou todas as coisas, que estabeleceu o fim determinado para todas as coisas, e ele estava aqui desempenhando um decreto para aquela cidade pecaminosa. Nínive era a pior cidade da época. Dentro de um contexto histórico, não se encontrava cidade pior. Pessoas agressivas, irreverentes, pecaminosas, e o Senhor estabeleceu um juízo. Daqui 40 dias Nínive será destruída. Versículo 5. Preste atenção. Os ninivitas o quê? O quê? Creram em Deus. O ambiente começou a mudar. Proclamando um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as forças. Deixem os maus caminhos e a violência, e talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos
destruídos. Veja, um povo pecaminoso, um povo que estava já apontado para a manifestação da ira divina, agora ora a Deus, creem em Deus, se arrependem no Senhor e com misericórdia, com temor e tremor se achegam a Deus e dizem: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Versículo 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu, Deus, Naham, respirou profundamente, Deus foi confortado e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus mudou? Não. Os ninivitas mudaram. Os ninivitas mudaram. Deus continuou 100% juiz e 100% misericordioso. Deus não muda. Deus não muda. Em Jeremias, meus amados, nós encontramos o próprio profeta, ou o Senhor falando através do profeta, justamente isso. Capítulo 18, versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, e se a nação tal se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu, Naham, também eu respirarei profundamente daquilo que eu pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então respirarei profundamente do bem que houvera dito, lhe faria. Ou seja, eu não mudo. Ele diz para mim e para você, mas nós podemos mudar. Nós podemos mudar e desfrutar de um Deus maravilhoso. Qual é a boa nova para mim e para você nessa manhã? A boa nova é que nós estamos no ano aceitável do Senhor. A boa nova é que Ele está olhando para nós e os seus olhos passeiam sobre a terra, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A boa nova é que Ele está à espreita, aguardando um justo para fazer aquilo que Ele sempre quis fazer, nos amar, se entregar por nós de forma intensa, para que eu e você possamos viver uma plenitude a partir de agora. Mas está nas nossas mãos, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou volte atrás. Mas eu e você podemos sim mudar a nossa história. Eu e você podemos sim nos achegar aos pés dele e clamarmos e dizermos como os ninivitas: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Nós sabemos que Ele fez isso por meio de Cristo Jesus, mas quantas áreas na nossa vida ainda não vale um arrependimento? Quantas áreas na nossa vida ainda não vale uma adoração genuína que ainda não foi gerada? Quantas áreas na nossa vida ainda nós podemos entregar e nos render por completo no Senhor? Amados, há um grande privilégio onde podemos nos alegrar por nosso Deus nunca mudar. E eu gostaria de compartilhar contigo a respeito de alguns privilégios. Primeiro, Deus não muda na paciência e nas misericórdias, nas misericórdias dele. Malaquias 3:6. De fato eu, o Senhor, o quê? Vocês estão lendo aí, queridos? De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, se há algo que eu e você podemos nos alegrar nessa manhã, é que Deus não muda na sua paciência e nas suas misericórdias para conosco. Ele não muda, as suas misericórdias continuam se renovando todas as manhãs. Não é amanhã ele vai acordar e nós vamos acordar e vamos dizer assim: poxa, será
será que Ele continua misericordioso? Será que Ele vai me perdoar do que eu fiz ontem? Será que o seu amor esgotou? Será que a sua paciência se esgotou? Deixa eu dizer algo a você. Enquanto você tem fôlego no teu pulmão, enquanto você está respirando, as misericórdias dele se renovam sobre você. E essa é a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias dele se renovam sobre nós. E nós podemos adorá-lo por isso. Não podemos, igreja? Porque as misericórdias dele estão sobre nós, meus amados. Segunda causa que podemos nos alegrar e adorá-lo por ele nunca mudar. Tiago 1,17, assim como nós lemos no início. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essas boas dádivas, esse dom perfeito, meus amados, são as promessas do Senhor para mim e para você. Talvez ao longo da nossa jornada a gente se entristeça, a gente se emburreça, a gente tenha vivido situações das quais a gente fica desacreditado, mas eu quero te lembrar nessa manhã, o mesmo Deus que é o ontem, hoje e eternamente, que prometeu para mim e para você aquilo que está na palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas. Talvez o teu contexto seja de pessoas das quais você não pode acreditar. Talvez pessoas te deixaram na mão, te abandonaram ao longo do caminho, desistiram de você. Mas eu sei de um Deus que não desiste de ninguém. Eu sei de um Deus que continua gracioso, misericordioso, bondoso e continua derramando das suas promessas para aqueles que o amam. Amados, existem muitas razões para nós nos alegrarmos em um Deus que não muda. Romanos 8,38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se há algo que Ele não muda e nós podemos adorá-lo nessa manhã, é do seu amor por mim e por você. Ele nos amou primeiro, Ele é o amor, Ele se derramou e se entregou por nós, e isso nunca vai mudar. Talvez você tenha sido traído, abandonado, pessoas deixaram de te amar, mas Deus nunca vai virar as costas para você enquanto você procurá-lo, porque Ele não muda. Ele não muda. E se você não está experimentando desse amor, mude você. Se vire para Ele, se volte para Ele, e Ele, você vai perceber, já se voltou para você antes mesmo de você decidir se voltar para Ele. Esse amor é eterno, esse amor não muda, esse amor é incondicional. Em Cristo há amor infinito. Fora de Cristo não há acesso, é verdade, é escassez, é deserto, é miséria. É o que o mundo oferece para nós. É uma estação de êxtase, num bom carro, numa boa casa, num prazer carnal. Isso acaba. Isso tem um ponto final, isso tem fim, mas o amor de Deus não acaba. Um outro momento que eu e você podemos nos alegrar como Deus que não muda. Meus amados, Salmo 102, versículo 25. No princípio, firmaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimenta os céus e a terra, como roupas tu trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Sabe, eu e você temos o costume de acharmos que o universo é infinito, mas eu quero dizer para você que só há uma coisa infinita, é Deus. Deus, Ele é infinito.
Deus, Ele é de eternidade em eternidade. Deus é o ômega daquele ômega que não se acaba. Ele é a esperança para mim e para você. Ele é aquele que nos rouba da mentalidade dos 120 anos e nos coloca a um kairós que nós não conseguimos nem entender, meus amados. Ele é aquele que nos deixa sem fôlego ao pensarmos em algo que é eterno. Nós não fazemos a menor ideia do que eternidade significa. A gente fica preso nesses 120 anos. A gente se esquece até do milênio, onde nós viveremos mais tempo aqui do que esse agora. E o Senhor ainda diz, olha, não são só mais 1000 anos aqui não, é uma eternidade na Nova Jerusalém. É uma eternidade em uma cidade em que eu estou construindo para vocês, que vai descer do céu. É uma eternidade em um lugar onde a casa do meu Pai há muitas moradas. É uma eternidade no lugar onde Ele tem preparado para aqueles que o amam. Ah, meus amados, e essa promessa não muda, porque Ele não muda. É por isso que nós podemos nos alegrar. É por isso que na tristeza nós podemos nos alegrar. É por isso que na enfermidade nós podemos nos alegrar. É por isso que no conflito de relacionamento nós podemos nos alegrar. É por isso que nas piores adversidades nós podemos nos alegrar. Porque Ele não muda e nós viveremos para sempre com Ele. Nós podemos sim, meus amados, nos alegrar num Deus que não muda. Sabe onde também? Está lá em Isaías 46, versículo 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Tem alguém aqui? Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina e de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Se você quer fazer parte de um time que está vencendo, bem-vindo ao time do reino de Deus. Ele é o Deus vitorioso e a sua promessa de vitória não mudará. Não mudará. E eu não sei quanto a você, mas meus amados, essa mensagem não tem como não gerar em nós um desejo grande de adorar o Senhor, de nos entregarmos ao Senhor. Quero pedir para o pessoal do louvor subir aqui. Meus amados, eu não sei quanto a você, mas a oportunidade está dada. A oportunidade está sendo colocada à mesa para mim e para você nessa manhã, de adorarmos a um Deus que não tem sombra de mudança e nem variação, de adorarmos a um Deus que não simplesmente se faz como os homens, que promete e não cumpre, que combina e não aparece, mas Ele é presente em toda ocasião na vida daquele que crê, e eu e você somos estes. Será que você poderia ficar de pé e adorá-lo de todo o teu coração nessa manhã? Será que Ele é digno da bondade que há no teu coração? Será que Ele é digno daquilo que Ele mesmo já gerou dentro de você e te convida nessa manhã a expressar a partir da liberdade que você entregou a Ele? Ah, Deus maravilhoso, nós te amamos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, o Senhor não muda. Então vem nos mudar, Senhor. Vem nos fazer mais parecidos contigo nessa manhã. Vem, Senhor Deus, receber a nossa adoração de coração contrito e quebrantado na Tua presença. Vem, Senhor Deus, vem governar, vem reinar em cada coração aqui nessa manhã, em nome de Jesus.